agora vamos lá com ela, que se desvencilhou muito bem do nosso professor de jiu-jitsu. A gente vai aprender a fazer um bowl ou uma tigela, gente, uma peça obrigatória na cozinha, uma peça obrigatória na hora de você colocar aquele seu vaso de plantas bonito, que pode ser um cachepô, você vai usar na decoração, você vai fazer de várias formas, pode ser para guardar utensílios como escovas, anéis. Gente, dá para usar de tantas formas. E é o nosso começo, porque eu tenho certeza que a gente vai se apaixonar também pela cerâmica como ela, que é a artista plástica, ceramista Carola Maita. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada pela sua participação ali na defesa pessoal. E eu tô muito feliz e animada de aprender um pouco cerâmica, porque primeiro que tá muito na moda, né? Ah, verdade. Você vai num lugar chique, hoje em dia tudo de cerâmica. Os pratos, né, as travessas, tudo de cerâmica. Então, olha, é vender fácil. Ah, isso com certeza. Está um momento de alta, essa valorização do que é feito à mão, do que é artesanal, essa onda de consumo consciente, né? As pessoas não querem comprar aquele monte de coisinha baratinha que está na moda. E a cerâmica é para sempre. É para sempre, né? Se não cair no chão e não quebrar, daqui milhares de anos alguém vai achar, vai olhar embaixo e falar, olha, existia essa pessoa aqui. A produção falou que hoje eu vou colocar a mão na massa também, é isso? Eu até vim sem anel, só fiquei com a minha aliança, mas eu vou tirar, porque... Ou pode? Pode, você tá de anel? Eu até trouxe uma luva para você, se você quiser, mas não precisa. Ah, eu não quero não. Então não usaremos. Eu nunca ponho a mão aqui é o que, como é que eu chamo? Aqui, argila, barro. Nunca ponho a mão no barro, hoje eu quero pôr. Ah, eu amei, maravilhoso. Arrasou. Porque é um privilégio isso, e é isso, Cláudia, não é só sobre a peça que a gente faz. O contato com barro, ele é terapêutico, ele é transformador em muitos sentidos, né? Tá aí uma aula que eu tenho vontade de fazer, aula de cerâmica. Vamos fazer junto comigo, gente? Eu vou fazer minha primeira agora, mas depois a gente pode continuar com a Carol. Então, olha só, eu trouxe uma técnica que é aquela assim, a primeira de todas, simples, que uma criança consegue pegar e fazer. Inclusive, até trouxe potinho de criança para dar de modelo. Chama pinch pot, que é o termo em inglês, ou um beliscão. Tá. A gente vai partir de uma bolinha e a gente vai só com as mãos. Eu não trouxe ferramenta. Eu trouxe aqui um fio. Ah, eu não tenho fio. Este fio precisa ter, né? Ah, gente, todo mundo tem que ter. Esse aqui, se não tiver, é melhor providenciar. Então, pode substituir por um fio dental. Se não tiver, vou até usar o fio dental. Eu não vou nem usar esse aqui. A gente usa esse fio para a gente cortar a massa. Igual o chefe corta manteiga, sabe? Para ficar mais fácil. Então, as massas podem ser diversas. A gente acha a massa para comprar pronta, própria para cerâmica, massa cerâmica, papelaria, loja de material de artesanato. E, de repente, tem alguém que mora ali do lado de um riacho, do lado de uma encosta que tem uma argila que dá para pegar, hidratar e usar. É essa. Barro é barro, né? Não tem que ficar inventando, criando dificuldade onde não tem. É barro, tá? E aí, a gente precisa amassar esse barro para tirar o ar daqui. Como eu sabia que aqui, né, tempo, eu já amassei. Mas, só para mostrar o processo, então, ó, o fio, corta aqui, vamos lá. Já que é para pôr a mão na massa, vamos que eu não vou ter, por exemplo, um lugar para... Só puxa. Ah, só puxar? Puxa para você, você vai ver que é molinho. Ah, tá. Um lugar que eu não vou ter como pegar o barro, a argila, eu compro argila fácil? Pode comprar em papelaria, loja de material cerâmico, de artesanato. Tá. É facinho mesmo. E isso que o fio ainda tem mais resistência, né? Um fio de nylon, um fio de pesca, alguma coisa assim. Macio, gostoso, né? Outra possibilidade é a gente pegar e torcer assim, ó. Tá. Eu giro assim, e tiro um pedaço. Ficar tentando puxar, assim, que é mais difícil. Tá. Aí a gente sempre tem que tirar o ar desta massa. Então, com um abracinho aqui, a gente empurra aqui um pouquinho pra frente. É igual sovar bolo? É bem parecido. Eu vou segurar aqui pra você. Essa aqui já tá sovadinha. A ideia aqui é tirar o ar. A diferença de amassar um pão é isso, mas você não precisa ir tão longe. Movimento aqui, ó, pequenininho. Debruça na massa e volta. Debruça na massa e volta. Só isso. Uma rotação aqui pequenininha. E aí a gente vai ficar fazendo esse movimento 100 vezes. Mas a gente não precisa, porque eu já amassei. Essa massa já tá toda amassadinha. Essa já tá Só para mostrar o movimento, que é esse de rotação, para a gente ir expulsando as bolhas de ar que tiverem dentro da massa. Tá. E aí a gente vai começar a fazer uma bolinha, tá bom? Com ela toda? Pode ser até esse tamanho. Pode ser com ela toda. Com ela desse tamanho, a gente consegue, ó, essas peças foram feitas com essa técnica.
a gente consegue fazer uma peça deste tamanho. Qual que é a diferença, né, de uma peça feita assim ou de uma peça feita num torno, por exemplo, que é aquele do Ghost, sabe, que gira? Porque a gente tem aquelas outras que estão ali, né, são mais uniformes, mais redondinhas, mais simétricas. Essa, por exemplo, foi feita num torno, né? Então ela é toda mais simétrica, mais regular. Quando a gente faz assim à mão... Essa foi feita à mão. Essa foi feita à mão e, além disso, eu apliquei uma textura que poderia até ser dessa juta que está na mesa, eu apliquei uma renda. Que lindo também que fica. Eu gosto muito dessa pintura aqui. Que é o esmalte, né? O processo de esmaltação. Parece aqueles vasos vietnamitas. É a mesma coisa, né? É um vidrado. Isso não é uma tinta, é um vidro, né? Um líquido que é uma sopa de minerais que vai fundir e vitrificar. Isso. Pinta antes da queima ou depois? Não, depois. A gente vai fazer o caminho aqui. Então, ó, primeiro de tudo, a gente vai só bater. Pode fazer esse movimento de bolinha e ir batendo assim de um lado para o outro. E aí a gente vai começar fazendo um furo. Eu vou colocar uma aguinha aqui de apoio que a gente mal precisa. Então assim, reforçando, já falei, não tem ferramenta. É a nossa mão, só isso. A gente vai molhar aqui só a pontinha de dedo. E aí a gente vai fazer um furo aqui, ó, bem no meio, até quase lá no final. Eu não vou encostar na minha mão, senão eu faço um buraco, né? Mas até quase lá embaixo, ó. Buraco. Feito esse furo, agora a gente vai começar com um movimento assim de pinça da mão toda, de toda essa parte aqui comprida. Tem que ter unha curtinha, né? É melhor. Para essa técnica, não para todas. Aí a gente vai começar, ó, desde lá de baixo, Cláudia. A gente não vai aqui em cima, senão eu racho tudo aqui, fica tudo torto. Então, ó, desde lá de baixo, eu aperto um pouquinho e giro um pouquinho. Aperto um pouquinho e giro um pouquinho. Eu tô vendo que você tá aí. É assim. Eu sou toda estabanada, você sabe. Eu sou agitada, né? É bom isso pra me acalmar. Respira. Não que eu seja nervosa, mas eu sou agitada. Agitada. Então, a cerâmica ela é uma meditação ativa, porque você precisa se concentrar no que você está fazendo, tem que se concentrar aqui no tempo presente, né? E aí, ó, você vai apertando todos os dedos, todo esse dedo contra todos esses dedos. Não é assim aqui na ponta, né? Porque aí, ó, eu vou empurrando todo o fundo lá da peça e vou alargando também esse fundo. E aí não dá para fazer de um lado só de uma vez, eu tenho que ir fazendo e girando. O que o torno faz é isso, né? Só que o torno fica girando enquanto a gente fica lá num ponto apertando. Aqui a gente está fazendo esse movimento da rotação na própria mão. E aí, o que pode ir acontecendo? Tá vendo que tem umas trinquinhas que vão acontecendo? Não precisa molhar, né? O grande erro quando a gente vai fazer cerâmica sem muita instrução é achar que tá seco, preciso pôr água. E aí a gente começa a molhar, fica tudo mole, desmilingue tudo. Então é só passar, ó, o dedo úmido. Eu só não posso ficar com um dedo ressecado, aquele dedo esbranquiçado, sabe? Mas um dedo úmido, ó, eu pressiono aqui e vou fechando essas rachaduras. Então percebeu que rachou, é só vir com o dedo, não precisa de água. E fecha essas rachaduras e continua abrindo. Aí se quiser, a partir do momento que cabem as duas mãos, a gente já pode até apoiar, de repente, e aqui com as duas mãos. Tô só tentando fechar minhas rachaduras primeiro. Tá bom. Deixa eu deixar esse pedacinho de argila aqui por enquanto. Deixa eu ver lá embaixo. Então, olha só, você tá vendo que lá embaixo ainda tem bastante... Se a gente segurar, dá pra ver que aqui embaixo tá pesadinho, né? Então, você pode apertar com o dedão mais lá pra baixo e ir fazendo um movimento de puxar. Ó. Você aperta aqui e puxa pro lado pra ir esticando esse fundo. Pra fazer o fundo ir ficando assim mais larguinho lá embaixo. Argila é cara? Olha, depende de onde você vai comprar, né? Então, se for numa olaria, por exemplo, você vai pagar centavos num quilo de argila. Essas argilas comerciais, comprando direto do fornecedor, vai ser em média de R$ 5,00 um quilo.
E dependendo da região, se for uma região muito longe de onde estão os fornecedores, aí como tem frete envolvido, tudo mais, aí vai acabar custando até uns R$8 um quilo. Né? A gente aqui está usando meio quilo de argila. Tá. Então seria no máximo R$4 de material. Aí é claro que depois a gente teria o material do esmalte. Posso molhar um pouquinho meu Pode, dedo? se você só? achar que a mão está muito ressecada, tá. mas é assim, ó, é molhar e É fazer assim. isso aqui para deixar a mão hidratada, sabe? Não é água, mas é uma mão hidratadinha só. Tá. Que assim eu tenho que já tem que ir fechando essas Isso. rachaduras. E aí, né? o que você pode fazer? Ó, dar um medinho de empurrar e entortar, né? Então, uma mão segura aqui por dentro e a outra mão, ó, vem contra, porque aí você pode apertar com um pouquinho mais de tranquilidade, sem medo. E se sentir que está muito sequinho, pode ir molhando um pouquinho mais. Só não é, o que não é, né, para fazer? Não é para ficar fazendo isso aqui, sabe? Aham. E passa a água, e aí vai, passa pra isso lá, eu passa fazia pra quando cá. era criança, que eu Aí vai brincava virando de essa barro. lama, né? Eu brinquei muito de barro quando era criança. Adorava. Chovia, já ia eu lá pro barro fazer panelinha. Ó, uma outra coisa que pode ajudar também, mas não vou nem chamar de ferramenta, porque isso aqui todo mundo tem em casa, né? Uma esponjinha. É a gente pegar aqui uma esponjinha úmida. E aí você pode fazer essa mesma coisa com uma esponjinha. Que facilita, né? Experimenta. É bem isso, assim. Eu gosto de dizer que a massa, ela cria um relacionamento com a gente. Cada um vai ter um jeito de fazer uma coisa com mais facilidade ou menos. Então, experimenta passar um pouquinho essa esponjinha em volta do todo. Você vai ver que vai dar uma hidratada na massa. É bom. Pode ser aqui por fora mesmo, onde estava meio rachadinho, que aí vai ficar mais fácil passar o dedo e fechar. Isso aí. E aí, aqui onde estão essas partes aqui mais trincadinhas, você pode até segurar aqui com a esponjinha aqui por dentro. E aí, com seu outro dedo por fora, você vem pressionando aqui, ó, contra a esponja. E eu tô vendo que você tá fazendo um carinho, né? Olha que a diferença da pressão que eu faço. É realmente... Ai, com mais é força. apertadinho mesmo, fecha na hora, tá vendo? Tá. Só tem um contraponto. Pode ser a mão, a esponja, só para não empurrar. E aí faz isso aqui, né? Se eu for empurrando com força sem segurar, eu deformo. E aí, o que é bacana dessa técnica? A gente pode daqui ir para onde a gente quiser. Então, eu posso ir subindo, fazendo um potinho completamente fechadinho. Vou tentar chegar mais perto desse aqui que foi esse modelinho que eu trouxe. Então, qual que é o caminho? É continuar puxando essa massa desde lá de baixo até aqui em cima, e aí eu vou conduzindo a massa para onde eu quero que ela vá. Sempre um apertinho de cada vez. É sempre a brincadeira da paciência. E aí vocês podem, por isso que eu achei muito bom da Cláudia estar fazendo também, porque eu sei que é uma coisa que você está fazendo pela primeira vez. Né? E aí é pra gente também aprender a ir lidando com a realidade, sabe? Então, é uma pessoa que trabalha com cerâmica há 20 anos, e aí você fala, ué, mas por que a minha rachou e a dela não rachou? Porque, né? Porque é isso, é experimentando, é conhecendo o material, é entendendo. Então, a minha argila é muito ruim, ela racha. Não, treina de novo, faz mais uma vez. A mão vai pegando o jeito, sabe? E mesmo que você esteja fazendo pela primeira vez, você está conseguindo fazer. Até porque também eu acho que não tem muito o certo ou errado, né? Assim, de repente ela vai ficar meio tortinha, mas vai ser o charme dela. Sim. Né? Tem gente Porque que vai é isso, gostar. tem gente que olha uma peça feita no torno e fala, ah, parece de fábrica. Eu prefiro com esse gesto, né, mais manual. Mas esse aí, você pode só ir apertando que essa rachadurinha vai incorporando. Mantendo só sua mão hidratadinha, pode até ir só pegando assim, né, na própria esponja para hidratar a sua mão. Tá. E aí pode voltar ela assim, ó, para ficar com a base apoiada. Porque aí agora, conforme você for puxando... Eita, tá tortinha. Como é que eu faço para puxar esse mais alto? É só puxar aqui? Então, você vai desde lá de baixo puxando a massa. Ah, tá. Então, mas não precisa empurrar, ó. Você vai apertar aonde tem bastante massa e vai apertando um pouquinho, apertando e subindo. Aqui, tá vendo que dá até para ver o desenho aqui do meu dedo? Que eu vou apertando de lá de baixo e apertando e puxando para cima, em cada apertinho.
É sempre no belisco. Entendi. Só lembrar do nome da técnica, que assim, é sempre um belisco. Dá um apertinho, um apertinho, um apertinho e vem subindo. Aí volta lá embaixo, aperta, 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 aperta e vem subindo. Com isso, a gente vai distribuindo essa massa toda. E aí ela vai ficando toda com uma mesma espessura desde lá de baixo. Você consegue perceber que lá embaixo no seu ainda tem bem grossinho o fundinho aqui? Então pode só ir apertando delicadamente, devagarzinho, repetidas vezes, bem com delicadeza. Então, assim, tem muita gente que tem dificuldade, por exemplo, de meditar. E fala, eu não consigo meditar, eu não consigo ficar em silêncio, vem um monte de pensamento na minha cabeça. Isso aqui é uma excelente maneira de treinar a meditação. Sim, você vê que até eu que sou falante aqui no programa quase não paro de falar, eu tô quietinha aqui. Não é? É gostoso ficar aqui brincando. Aí eu tô falando sem parar, que é só para preencher. Que Não, eu falo, nossa, olha que silêncio. Preenche, porque eu tô aqui na minha aula de cerâmica e agora eu não tô podendo falar, né, gente? Ai, que delícia, Carol. Porque aí, ó, enquanto você está fazendo isso, não dá para ficar fazendo isso e pensando, eu tenho que mandar autorização do filho que tem que sair da escola, a lista do supermercado, ixi, o feijão acabou, preciso comprar. Não dá para ficar enchendo a cabeça disso tudo, vai desandar tudo. E aí você só fica aqui pensando no... Olha, o meu tá mais tipo um cachepô do que o seu tá mais abertinho. E olha que isso que é muito legal também, cada um tem uma mão, tem uma, né, uma vontade, tem um movimento de mão, tem um jeito de pegar. E, de novo, primeira vez que você está fazendo isso, então já fique muito orgulhosa. Porque... É verdade. Não é? E aí, ó, essas rachadurinhas aqui da borda, mais até do que as outras. Começou a rachar aqui um pouquinho a borda, hidrata um pouquinho a mão. E aí vem, ó, eu falei para não pôr água e pus. E aí já vem aqui dando uma fechadinha. Porque aí, conforme você for subindo, aí isso vai abrindo a rachadura. Ah, tá. Entendeu? Então vai sempre mantendo assim essa finalização aqui com a rachadurinha bem fechadinha. E aí, o que eu queria mostrar também, assim, da possibilidade dessa técnica? As pessoas acham que só no torno, só com molde, com placa, que dá para fazer peça delicada e tudo mais. Assim, dá pra gente chegar em espessuras muito fininhas, ó, a massa aguenta. Né? E não precisa ficar enchendo de água, é só questão de ir fazendo devagar e sempre. Agora, pra gente finalizar uma cerâmica, tem que ter um forno específico, né? Tem. Então, por exemplo, quem está começando agora, como é que faz? Faço em casa e depois o que eu faço com ela? Então, tem muito ateliê de cerâmica que oferece o serviço de queima. Tá. Né? Então, você pode levar lá a sua uma peça e eles vão queimar aquela uma peça e te cobrar pela queima. Ou você aluga a fornada inteira. Você faz várias peças, fecha uma fornada e paga pelo custo da queima, né? Da energia elétrica ali, daquela queima toda. É caro isso? Então, vai depender do tamanho do forno, vai depender do lugar e do tipo da queima. Se você levar numa olaria, não vão nem te cobrar, né? Porque o que é uma pecinha dessa num forno cheio de tijolos. Mas se for num ateliê, por exemplo, um forno elétrico, tem ateliê que cobra por quilo, tem ateliê que cobra pelo tamanho da peça, então isso também muda muito. Eu tenho, assim, aluna no Brasil inteiro, então eu tenho experiência de custo muito diferente, né? De um lugar para o outro. Então, tem gente que vai cobrar, sei lá, R$2 para queimar isso aqui, tem gente que vai cobrar 6. Então, depende da região, depende da procura, mas tem muito ateliê. A gente foi juntando e a gente deixa público isso para todo mundo poder participar, uma lista de fornos pelo Brasil todo. Então, todo mundo, inclusive, deixa eu já fazer aqui o chamado. Faça. Se você tem um ateliê de cerâmica e tem um forno e quer disponibilizar o serviço de queima, no meu Instagram, a gente fica disponível ali no link da bio, uma planilha que você vai lá, se cadastra, coloca seus dados, o seu site, o seu telefone, que serviço que você oferece, e isso fica disponível para todo mundo conseguir acessar. Que legal. Então, assim, é uma arte muito benéfica para a gente não, né, pra gente não fazer porque acha que tem um impeditivo muito grande, que é um forno. E por outro lado, alguém que começou a fazer e quer trabalhar com isso e tudo mais, de repente está num começo de produção lento e não tem volume para encher um forno. Então, você levar sua peça para queimar comigo me ajuda, porque aí eu vou conseguir encher esse forno para queimar ele logo, né? Então, ó, eu vou deixar você continuar aí. Eu e as minhas rachaduras. E aí, Cláudia, olha só.
pode fazer um movimento um pouquinho mais suave. Tá vendo que cada aperto do dedo lá embaixo, assim, bem marcadinho? Pode ir bem suavezinho, é um carinho, é um denguinho. E aí vai bem devagarinho ali, dando uma apertadinha. Eu vou te falar que eu faço isso nessa velocidade, porque, né? Não preciso dizer. Fazendo isso, né? E aí, só pra gente conseguir mostrar como é que a gente finalizaria isso, essa peça, depois que seca, ela vai pro forno para uma primeira queima, em torno ali de 800 a 900 graus, e vai virar o que a gente chama na cerâmica de biscoito, que é isso aqui. Isso aqui já virou cerâmica, não se desmancha mais. Aqui é que a gente vai aplicar o esmalte, que é aquele vidrado, aquela sopa dos minerais que tem cor também. E esse esmalte, a gente vai ver exatamente, né, a cor que ele vai ter, o brilho, depois que ele for queimado de novo. Então, existem vários esmaltes, isso aqui é pintado assim, aplicado com pincel. Mas dá pra se aplicar aqui nesse? Posso aplicar, vamos lá. Esse aqui fica com aquele efeito ali que eu falei que eu amo. Isso. Então, ó, a gente tira o pó pro esmalte aderir bem. E aí a pintura aqui é muito simples, ó, pincel bem carregadinho. Como ela tá bem porosa, ela absorve muito rápido essa tinta. Essa tinta é ótima, esse esmalte, ó, o crime que eu tô cometendo, chamando esmalte de tinta. Não é tinta, tá, gente? É um esmalte. É tinta, esmalte é esmalte. É esmalte, é um vidrado, né? E aí, ó, ela seca quase que imediatamente. E aí a gente vem e aplica uma próxima camada, porque como é uma camada de vidro, eu preciso ter uma camada para isso aqui realmente derreter e ficar uma camadinha mesmo que e esse, no caso, seca sozinho, não precisa ir no forno nem nada. Então, aí isso aqui agora volta pro forno e vai ficar com aquele acabamento. Então, para ficar assim, porque aí isso aqui vai fundir e vai ficar como esse daí. Gente, que demais. Que lindo. É isso. Olha, eu preciso encerrar, mas, né? Como é que eu faço para fazer aí, eu quero ficar aqui brincando. Para dizer que não pode mais. Vai ter conserto isso, Carol? Então, você consegue continuar. Então, por exemplo, rapidinho, vão brigar comigo ali não, ó. Por exemplo, aqui que tá meio separado, tá vendo? Molhei aqui um pouquinho o dedo, a gente molha e sobrepõe aqui, ó, um no outro. E aí ele vai grudar de volta. E aí, agora sim, o que você tá chamando de concerto? Não, tipo assim, não, eu gosto assim dele todo rústico, assim, sim, sabe? Meio... por isso que eu trouxe aquele rendadinho. Põe ele aqui do lado. Esse aqui? Não, esse aqui é rendadinho mesmo. Então, eu gosto. Olha só. Lembra que eu te falei que foi o que eu gostei? Primo. É. Não é? Ah, que gente, vou fazer. Aguardem, eu vou fazer. Lembra mesmo. Não tá é? vendo? Primo, irmão, é só Pois pintar é, esse. só pintar. Carol, amei te Obrigada. receber. Que bom também, mão, sempre gente, um prazer. Minha mão de barro, gente. Ó, a Carol Lamaita, ela tá no carol.lamaita no Instagram, carol.lamaita. Carol Lamaita, tudo junto, nem tem ponto. Ah, não tem ponto? Então tá. Eu, Carol Lamaita Cerâmica, e se você quiser mandar um WhatsApp pra ela, é o 119-8986-9125. 119-8986-9125 ou carolamaita.com.br. Deixa eu voltar com a minha aliança pra não esquecer. Dá um beijo aqui, uma ótima Obrigada, tarde. parabéns. Onde é seu ateliê? É na Vila Leopoldina. Ah, nem é tão longe, ó. Quem sabe eu vou lá fazer aula com você. Obrigada. Obrigada, viu? Parabéns pela ousadia. Eu que agradeço.